Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merchant e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise de um super lançamento chamado Raya e o Último Dragão. Esse filme ficou há um tempo no stream da Disney, né? No Disney Plus. Me parece que agora já liberaram para todos os assinantes e realmente mesmo nós passando por essa fase da pandemia, que os cinemas não estavam abertos, enfim, o pessoal assistiu em peso e super amou, e eu vou te mostrar os passos, né? Eu vou te mostrar os processos, o antes e o depois. Vou explicar para você o que eles chamam de early development, os primeiros estudos para chegarem na concepção do personagem. É muito importante que você preste atenção nisso, porque aquelas dúvidas cruéis que você tem de o que eu posso desenhar e ser aceito pelo mercado, qual tipo de estilo de personagem dentro do cartoon as pessoas aceitam e amam com mais facilidade, né? Até onde eu posso condicionar a minha criatividade àquele público leigo, aquela grande massa, para que ele ache bacana o personagem e tudo mais envolvendo isso. Eu vou fazer aquela minha análise de fã, aquela análise bem crítica a respeito das artes e vou te mostrar que os dragões não eram bem assim fofinhos como ficou o dragão final, não é mesmo? E também vou te mostrar um pouco das artes conceitos do cenário da produção em si. Fica ligadinho então até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa a respeito do mercado da animação. Lógico que você pode utilizar o conceito que eu vou te ensinar aqui para aplicar em qualquer coisa na parte da ilustração cartoon em si, seja ela para o mercado que for. Vamos à análise então. Vamos dando início à análise da Raya e o Último Dragão então. Eu separei aqui alguns tópicos bem bacanas, também para matar as dúvidas do público. Sabe aquelas dúvidas que as pessoas perguntam? Do tipo, como esses caras conseguiram ser tão criativos? Ou como é que eles fazem para desenvolver um filme gigantesco desses e chegar em concepções tão maravilhosas que nos encantam em um curto período de tempo? Vocês já pararam para analisar como fazer uma produção gigante dessa? Né? Em 3 anos é um tempo bem curto para fazer um filme desses. E eu sempre digo, não existe projeto sem esboço. Então, a primeira coisa que eu vou trazer são os esboços iniciais das primeiras ideias do dragão, da Sisu, ok? Notem que aqui a gente tem todos os esboços que eu trouxe são a grafite, ok? O filme é todo 3D e eles jamais saberiam como ficariam, como eles poderiam testar essas versões do dragão, o como esse dragão poderia ser afável, legal ou grotesco para o público sem antes eles fazerem os testes. Então é como eu falei no Frozen. Eles têm uma concepção inicial, uma ideia inicial, e dentro dessa ideia inicial é feito então toda a parte do desenvolvimento. Esse dragão aqui, ele é diferente do protagonista final que você já assistiu. Se você não assistiu, corre lá e assista. Mas aqui a gente tem toda a entrega, né? Toda a atuação do personagem em cima do cenário, em cima do coadjuvante, aqui no cantinho inferior direito. Eles só tem como chegar, eles só conseguem chegar na concepção de algo tão bonito, tão glorioso, tão grande, testando. E é essa parte que entra o esboço. Eu quero focar e mostrar para vocês que o esboço é a parte da liberdade, a parte da criatividade. Olha o quão criativo ficou esse personagem, esse vozinho aqui, e do lado a versão dragão dele. Seria impossível, né, você entregar direto para um modelista 3D uma ideia mal desenvolvida, não bem pensada, ou simplesmente não desenhar ele atuando de acordo com o roteiro para fazer com que o público seja cativado bem rápido. Então, você não consegue saber se o personagem vai fazer isso, vai atingir esse objetivo do público se você não testar. Então essa primeira parte aqui da análise eu trouxe somente esboços para vocês analisarem que tá um pouco distante do que é a Sisu original, mas mesmo que esteja distante, a gente já consegue enxergar a atuação, o fluido, a linha, o quão carismático, o quão poderoso ele é. Por quê? Porque foram feitos testes e mais testes.
O esboço é a parte mais criativa de todo o projeto, e sem um bom esboço, nada vai para frente. Ah, mas eles perderam um tempão fazendo isso e chegou lá no finalmente dos finalmente, ela ficou essa coisa fofa, adorável. Eles jamais teriam chegado nessa coisa fofa e adorável se antes eles não tivessem feito todos aqueles testes. E pode crer que por mais que o design final da Sisu tenha ficado essa coisa extremamente sou querida, sou fofa, sem aqueles testes de antes, eles jamais chegariam na concepção dessa ideia. Aqui é o design final do personagem, né? E temos notas do diretor, do diretor de arte do filme, falando que a Sisu é feita de tons ricos de azul, por causa que ela representa o elemento água no filme, não é mesmo? E também que as barbatanas fazem movimentos de S, curvas de S para lembrar a água, e que ela também é uma perfeita representante de Kumandra. Kumandra seria a união de todas as terras, as cidades que estão no filme, não é mesmo? E aqui fala também um pouco do púrpura na volta dessa juba, que ela tem pelo, e sim, né, eles colocaram pelo para que ela ficasse com um aspecto mais afável, mais querido, mais somamífero. Ela não parece quando a gente chega em casa e tem um cachorro de estimação, ela não está preparado para voar no seu colo e te fazer carinho. Ela parece isso, né? Então, sem aquelas explorações iniciais, sem todos aqueles testes, eles jamais teriam essa certeza do quão querido, quão fofo, quão afável ela poderia ficar. Notem que para mim ela é uma mistura de dragão oriental, aquele dragão serpente, com algum animal doméstico, um cachorro, um gato. Ela é simplesmente maravilhosa. E aqui também fala a respeito do chifre. Do chifre ajudou a dar mais veracidade, porque ela é uma criatura mítica, não é mesmo? E aqui falam a respeito também de que ela funciona tanto bípede na hora da atuação, quanto que ela funciona como um quadrúpede. E que em alguns momentos ela é um personagem muito profundo, mas que ela tem esse ar cômico o tempo inteiro. E realmente ela tem esse ar cômico. Aqui nós temos então o modelo final dela, renderizado em 3D, ou marionete 3D, já com todo o render possível do teste. E notem o quanto eles foram fiéis a todo o conceito, tanto dos estudos, quanto da ideia final do que seria a Sisu. Pensem nisso, eles só chegaram aqui e só chegaram nessas ideias porque eles não tiveram pressa e eles fizeram os esboços, eles testaram antes. Um bom projeto tem um esboço muito bem feito e um esboço muito forte. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é a respeito do gestual. Vocês já devem ter ouvido falar por aí a respeito de desenho gestual. O desenho gestual, ele se comunica, ele faz toda a comunicação visual fluida do desenho, da história que está sendo contada. Notem que aqui, de novo, não se tem preocupação nenhuma, nem com cor, nem com render, nem com nada. Eles primeiro precisam saber se visualmente isso aqui vai funcionar. São coadjuvantes, mas os coadjuvantes são de extrema importância para o background não ficar monótono. Então, sempre que as pessoas me perguntam como que eu dou dinamismo para os meus personagens, Rodrigo, eu sempre dou esses exemplos de grandes estúdios. Eu digo, preste atenção nas animações que você assiste. Preste atenção que todos eles são feitos com base do gestual. E aqui eu tenho uma anatomia de personagem, anatomia voltada para o personagem, ok? Isso eu ensino lá no design de personagens de 0 avançado. E toda essa anatomia voltada já com desenho gestual. O gestual, ele mata tudo, ele resolve tudo, ele é extremamente rápido e expressivo. Percebam então que eles estão extremamente fluidos e a gente já consegue saber exatamente o que eles estão fazendo, no que eles estão atuando, somente com a utilização dessas linhas fluidas. Falei então do projeto, falei então do desenho gestual, né? Às vezes a gente deixa passar isso desapercebido e acha que só a parte do 3D em si vai resolver toda a mágica, quando a mágica está por detrás, tá por toda a parte do projeto em si, não é mesmo? Aqui também eu tenho mais uma dessas explorações para falar para vocês a respeito da blocagem. Isso aqui não é uma cena animada em si, mas na hora da animação eles usam sempre esses marionetes blocados, como esse aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui é um marionete. Né? Então, quando você cria um personagem, você pensa em criar ele com formas geométricas para você fazer o teste. São muitos desenhos, são muitas coisas
Você não pode perder muito tempo, né? Então aqui, notem que eles resolveram essa parte da ação dele caçando esse siri toda na parte da blocagem. Você aí de casa já enxerga que é um personagem caçando um siri, não é mesmo? Vocês imaginam fazer uma animação 2D por detrás de um 3D com todos os detalhes, o tempo que eles não iam demorar, e é muito mais rápido você desenhar em cima dessas bases. Então toda essa blocagem geométrica voltada para a anatomia, ela é necessária, tanto aqui na parte da entrega visual, quanto na parte da animação. Sempre é feita a blocagem com as formas básicas, antes de passar para frente, para não perder tempo, e não só por não perder tempo, mas para ficar muito expressivo, não é mesmo? Aqui, ó, eu tenho alguns testes. Hoje eu vou falar só a respeito de testes e vou falar a respeito de projeto. Notem que foram feitos vários e vários testes para aquele animalzinho de estimação da Raya, e aqui mais um deles. Eu acho que esse aqui ficou... Eu gostei, só que eu acho que aquele ficou muito mais fofo, o final. Notem a atuação da Sisu humana aqui também, toda feita na base do esboço, o quão carismática ela é, né? E tudo bem esboçado, nada nítido, nada terminado, mas você enxerga toda a fluidez, porque eles usaram o esboço, além do esboço usaram o geométrico e usaram a blocagem para chegar aqui. Isso é uma coisa de extrema importância. Aqui, ó, nós temos então a parte das expressões. Eu trouxe algumas coisas de expressões para mostrar para vocês. As expressões são de extrema importância. O modelador 3D, existe uma parte no qual o modelador, o artista que anima o marionete, ele trabalha com referência só filmada ou referência fotográfica e mais um storyboard, né? Mais partes desenhadas no storyboard, e também existe a parte no qual cenas-chave muito importantes são desenhadas todas no 2D, né? Todas no 2D tradicional. Então aqui a gente tem aquilo que a gente chama de squish and stretch, né? Do amassar, esmagar, puxar, para modelar o rosto do personagem, para que ele fique mais poderoso na hora dessa atuação. E notem mais uma vez que isso aqui foi feito no grafite, para ver se ia dar certo, antes de partir para qualquer outro teste. Então hoje eu estou mostrando para vocês as artes da Raya e mostrando uma coisa muito importante dentro de uma animação, que é o projeto. Às vezes você acaba fazendo tudo direto, né? Ou tenta desenhar direto, não sabe por que não dá certo, porque não pensou naquilo que queria ilustrar. Esses caras aqui pensaram muito no que estavam querendo ilustrar. Aqui eu tenho as expressões. Aqui outra coisa bem bacana, ó, o teste do desenho do cabelo. Eu sempre foco dizendo assim, não desenhem fio por fio, não façam fio por fio. Então hoje está sendo a minha vingança essa análise. Eu estou provando com uma folha de personagem do estúdio mais conceituado de animação que existe, o que os grandes mestres fazem. Eles desenham chumaços, eles representam formas bem básicas, não é mesmo? Aqui você não enxerga, você não está enxergando fio por fio, né? Você está enxergando ali a forma básica. A forma básica são triângulos e triângulos, né? A forma inteiriça por detrás, sem detalhes. Então pensem assim, se os grandes por detrás desses filmes fazem, por que você que quer seguir na área do cartoon não vai fazer, né? Vamos seguir o exemplo deles. Então notem que só com geometria, falando da blocagem de novo, eles conseguiram dar várias opções muito interessantes para o cabelo, porque ela aparece em várias cenas no filme com cabelo diferente, né? Horas amarrado, horas mais solto, horas com aquele chapéu. Vamos ver qual é a próxima análise que eu tenho. Já fiz dessa parte, já fiz dessa outra aqui também. Ah, isso aqui é uma coisa muito importante, muito importante. A parte, falando ainda da parte do projeto, notem o quão precioso foi essa pessoa que modelou, não consegui pegar o nome, mas notem o quão precioso foi essa pessoa que modelou esse personagem 3D, o quão fiel ele foi ao modelo 2D, né? O pessoal faz o inverso hoje em dia, eu vejo os iniciantes caindo na asneira de fazer o inverso errado, querer pintar que nem boneco 3D, né? E não saber desenhar, e quando na verdade é o contrário. Um artista 2D, um desenhista, um ilustrador faz todo um projeto 2D. Notem que aqui é lápis mesmo, galera, lápis e folha de papel, e tem gente que ainda pergunta se os estúdios contratam. É lógico, é óbvio que contratam, né? Notem que aqui tem todo o desenho,
sem volume, sem nada, só o desenho 2D. E aqui do lado a gente tem essa modelagem maravilhosa do personagem, e que foi extremamente fiel. Olha o quão fiel ele foi ao modelo 2D. Então, se vocês estiverem fazendo o processo inverso, parem agora que ainda dá tempo, viu? O 2D, o 3D, ele faz uma interpretação do 2D. Se você não é modelista 3D, não tente pintar que nem isso aqui. Tente desenhar que as coisas acontecem. Ó, vão por mim. Hoje, ele está sendo a chicotada hoje de todas as dúvidas dos iniciantes. Aqui, então, para eu terminar, eu tenho a parte do Visual Development. Falando mais um pouquinho das expressões. Essas expressões foi o Cory Loftis que fez. Depois que o personagem é aprovado, não é mesmo? Depois que o design-chave é aprovado, existe um outro profissional que vai ajudar a equipe nas expressões. Pensem bem, o quão importantes são as expressões de um personagem. É como eu já falei antes aqui nos vídeos. Se você pegar vários artistas, 2, 3, 4, 10, 20, 30 artistas, e disser para eles, olha, esse personagem, você vai animar essa parte, precisa fazer tal expressão, aquele lá vai animar outra, a expressão dela é triste. Se cada um faz de um jeito e o personagem no final não fica sendo o mesmo personagem, é complicado, né? Então a folha de personagem, ela não só ajuda a guiar todo mundo que vai trabalhar, como ajuda a te nortear para manter, né? Manter um norte. Notem que a cada expressão o rostinho dela foi modelado, mas ela não deixou de ser o mesmo personagem. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes iniciantes têm medo de fazer essa modelagem. Olha que amor ficou aqui. Tem medo de fazer essa modelagem e acaba fazendo só o bicho duro, assim. Só mexem os olhos, né? Tem que tomar cuidado com isso aí também. Além disso, vamos ver outra coisa bacana que eu trouxe a respeito do projeto de entrega visual, Visual Development. Aqui a gente tem o James Finch, que ele disse que procurou os shapes do Talon Chef Dangs, que seria, no caso, a cidade, né? São várias cidades, na casa do Hai. Foi inspirado numa aldeia de pescadores, né? E ele pensou nos mastros gigantes, pensou nessas produções, pensou nos navios não, pensou nos barcos atracando, pensou nas coisas feitas com bambu e pensou nos reflexos da água na hora de fazer essa cidade, para que deixasse com bastante cara. O filme é dividido em várias regiões. Notem que lindo o que ele fez, inspirado tanto em arquitetura da Tailândia, quanto nessa vila de pescadores. Ele criou alguma coisa super maravilhosa, né? Parece realmente um templo flutuante feito na beira daquela vila de pescadores. E aqui, para também deixar mais empoderado todos eles, né? Que essa senhorinha aqui é a grande chefe, a grande vilã dessa região. Ele trabalhou também com a entrega visual, trabalharam também com a entrega visual desses padrões. Lembram que eu falei que às vezes o personagem tá ok, mas para contar uma história visual dentro de determinado nicho, determinada atuação, você precisa de um profissional só para desenvolver isso? Então aqui eles usam e abusam, né? Então eles fizeram todo o teste com padrões, com cores, que ajudassem a remeter. Notem que esse padrão aqui, ele remete diretamente à ambientação que ele criou a respeito da vila de pescadores, né? É simplesmente perfeito, perfeito isso. Bom, para terminar aqui, eu separei então as expressões da sisu humana, para mostrar para vocês o quanto são importantes. Expressões em um personagem são muito importantes. Eu sempre falo, personagens contam histórias visuais, e se você fizer ele estático, né, você não vai conseguir representar nem os sentimentos dele, nem provar que você tem sentimentos. Então, as expressões são algo de muita, muita, muita importância. E notem que o rosto dela é feito somente com formas básicas. E eles fazem toda essa modelagem sem medo de ser feliz. Não tenha medo, né? Eu, quando faço expressões, ou você, quando faz expressões, o seu rosto muda certas coisas de lugar, né? As cartilagens mudam, e pensem que no mundo cartoon é mais exagerado, é mais caricato, e você consegue transformar tudo isso em algo extremamente expressivo. Notem o quão expressiva ela tá aqui. Ela não é um personagem bonito, isso que eu achei bacana. A princesa é a Raya, ela não tem nada de princesa, né? Ela tem coisas de um ser humano normal, ela é prognata, ela tem os dentes descarrilados. Eu achei ela simplesmente perfeita na versão humana. Para completar a nossa análise, então, pense no seguinte. Primeiro, que se você não assistiu, assista a Raya. E o segundo, você só consegue um bom projeto, e você só consegue
uma produção gigantesca quando você testa, quando você faz visualmente, quando você desenha várias opções. Então, para que serviu esse meu tutorial hoje, essa minha análise? Para mostrar para você que se os grandes estúdios fazem testes, fazem esboços e não tem medo de ser feliz, por que você vai ter? Não tente fazer um desenho só, pegue um dia só para esboçar os seus projetos, pegue um dia só para tirar as suas ideias para fora e ser feliz. Não tenha medo de fazer maus desenhos, não tenha medo de fazer maus esboços e não se contente com um único desenho. Teste, 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 teste. Você só acerta depois que você testa. Eu espero que vocês tenham curtido a análise que eu fiz da Raya e o Último Dragão. Não se esqueça de deixar seu like aqui no meu vídeo. Comenta pra mim o que você achou da minha análise, também se você já assistiu e amou, assim que nem eu. E digita aqui pra mim nos comentários qual a próxima análise que você gostaria, ok? A gente se vê em uma próxima então. Tchauzinho!